Essa expressão, zona de conforto, ela é uma expressão que me dá um desconforto gigantesco, sabe? Não pela coisa em si, mas pelo que foi feito da coisa. Porque hoje em dia a gente usa a expressão zona de conforto como algo pejorativo. Percebe como a gente está viciado? Quando a gente está vivendo uma mitologia tóxica do nosso tempo, zona de conforto é tudo que eu quero, velho. Porque eu vou querer desconforto pra mim? Mas colocaram na nossa cabeça que se você tá confortável, é porque você não tá fazendo alguma coisa. É porque você não tá estudando, é porque você não tá ficando mais bonito, é porque você não tá ganhando mais dinheiro, é porque você não tá comprando mais coisas, é porque você não tá atendendo a alguma expectativa que não seja o seu próprio bem-estar no mundo. E só tem uma coisa pra mim que coloca algum limite no bem-estar subjetivo, que é a estadia deste no mundo. Ou seja, eu não posso. É uma convicção minha. Eu não posso colocar o fardo do meu bem-estar subjetivo nas costas de outrem. É o meu único compromisso para poder conviver. Se eu quiser ser um ermitão, como Zaratustra, de Nietzsche, e ir para o alto de uma montanha, ali o plano ético acabou. Porque sou eu. Agora, se eu vivo numa casa onde tem mais gente além de mim, se eu vou para um trabalho onde tem mais gente além de mim, se no percurso tem gente na rua, eu não posso me dar ao luxo de achar que o meu bem-estar subjetivo é superveniente, é mais importante que o bem-estar de quaisquer entes que cruzam o meu caminho, seja branco, seja preto, seja brasileiro, seja protestante ou espírita, seja homo ou hétero. Eu não posso. Por caso contrário, eu fraturo a chance da convivência. Então, nesse sentido, a zona de conforto, Elis, é um dos engodos que a gente precisa se livrar. A gente pode e deve estar confortável. Só que a gente precisa descobrir, esse é o grande X, e eu espero que você e eu tenhamos a capacidade, tanto a capacidade de lucidez como a capacidade material, pensando na pirâmide do Maslow, que a gente atenda às nossas necessidades básicas para que a gente possa se libertar do jugo do corpo, porque o corpo pede comida, o corpo pede abrigo. Uma vez que a gente se preservou nesse sentido, que a gente tem um compromisso de entender o que mais para mim é bom, no sentido de mais quantidade. É mais dinheiro mesmo? É mais status mesmo? E às vezes a gente vai ter que ir lá ver. Às vezes a gente vai ter que buscar aquela promoção. Então, se eu ganhava 5, eu vou ganhar 9 cruzeiros, por exemplo. E aí eu vou perceber, fiquei feliz durante 2 meses. No entanto, retornei ao meu estado anterior. Então, não é exatamente isso. Mas isso só é possível se a gente amplia o que eu falei há instantes na palavra que você trouxe, que é a consciência, que é o saber de si. Porque daí sim. E qual é o problema, Elis? Me permita um último exemplo. Andar pelo mundo. Vamos imaginar que eu estou entrando na vida adulta. E hoje a vida adulta começa aos 43 anos de idade, né? Mais ou menos. Então a minha nem começou, olha que maravilha. Para mim faltam 15 anos ainda. É. Mas você perceba assim, você imagina se a gente como faziam, sem idealizar o passado, porque isso é coisa de... é bobo isso, né? Mas houve um tempo em que o processo educacional tinha muito mais a ver com desabrochar ético e, em segundo plano, o desabrochar técnico. Porque a técnica sem ética era um problema para quem prezava a ética, né? Então você imagina que se a gente chegasse, porque na nossa casa, e não estou pondo a culpa nos nossos pais ou cuidadores, fizeram o que podiam, não eram especialistas no desenvolvimento infanto-juvenil, chegavam em casa cansados pra chuchu, queriam namorar um pouquinho, queriam descansar um pouquinho, queriam ver TV, queriam desligar um pouco também, e tinham lá 3 crianças para dar conta. Mas passou, estamos aqui. E por sorte, eu não trago comigo traumas severos. Tem gente que não tem essa chance e passa por traumas indizíveis, né? Mas você imagina se no começo da vida adulta a gente tivesse um pouco mais dessa lucidez, Elis, de dizer assim, olha, o que eu quero para mim, eu quero ter uma casa, eu quero ter
um bom nível de dignidade de alimentação, de um lugar gostoso para dormir. Eu quero, de vez em quando, poder usufruir em termos de entretenimento. Agora, quanto custa isso? Especialmente se você faz uma boa parceria de vida, em que você compartilha a conta. Você percebe que isso é libertário? Desde que você saiba o que você precisa para viver. Neste momento. Pode te dar louco e você fala, eu quero voltar para uma multinacional. Vá! Mas vá lucidamente. Há um tempo já, por isso que eu, levando em extrema consideração todas as penúrias que tanta gente está sofrendo nesse momento, há pessoas às quais eu me solidarizo muito e de forma muito emocionada eu tento de longe me colocar no lugar de pessoas, de mais de 30 mil pessoas que perderam a vida e todos os entornos dessas tantas pessoas, assim como me solidarizo demais com as profissionais de saúde, com os profissionais de saúde que estão na linha de frente, fazendo de tudo para cuidar da nossa gente, às vezes com tão pouco incentivo, com tão pouco material mesmo. Então, com toda essa preservação de respeito a um momento tão trágico e tão inédito, né? Para mim, a concepção que eu tenho do voluntariado na vida da gente ela está descolada de um momento trágico como esse, necessariamente. Porque para mim eu estou absolutamente convencido de que não há a menor hipótese da gente construir uma sociedade que respeita os direitos, que cobra devidamente deveres de forma equitativa, se nós não formos para a rua. Não na rua só para fazer as manifestações, que também são importantes dentro de contextos e tudo mais, quando a gente vai dizer que algo não está bom. Mas eu estou falando naquilo que me ocorre sempre, Elis, que é o miúdo da vida. É no miúdo da vida que a gente faz o que a gente quer da vida, seja a vida individual, familiar, profissional ou comunitária. Então, para mim, o voluntariado, primeiro, é uma demanda inegociável da construção de uma sociedade que tende a mais justiça. Que tende. Sim. Não é um fato garantido. E isso tem uma imagem interessante que tem um carro andando à sua frente numa rodovia, certo? De repente esse carro desvia de um buraco. Você tem uma grande chance de não cair naquele buraco. Certo? Porque você teve um alerta, você teve ali um indicativo. Né? Se a gente olha para outros países, outras sociedades, que conseguiram fazer um aprimoramento da convivência, você vai encontrar em todas, sem nenhuma exceção, uma ampliação gigante da participação comunitária. Porque se a gente não vai até lá, seja a praça, e aí a gente está falando da praça pública, a gente está falando da creche, a gente está falando do abrigo de pessoas idosas, a gente está falando de um hospital público, a gente está falando da escola, a gente está falando de uma horta, enfim, a gente está falando da calçada da rua. Enfim, toda essa conversa que a gente sabe que a pátria é a extensão da família. Eu queria ter dito isso, mas foi Rui Barbosa que disse isso. Então, o que está para fora da minha casa privada precisa me interessar enormemente, caso eu seja adepto de uma vida que respeita a vida de todas e de todos. Então, para mim, Elis, a prática do voluntariado, ela se mistura tanto com o desenvolvimento pessoal, porque lá eu vou me expor ao diverso, eu vou me expor ao mundo, e eu vou ampliar a chance de saber mais do mundo, e aí eu faço o caminho de volta. Eu vou saber mais do mundo, eu vou saber mais do outro, e isso vai me atingir, e vai me afetar, e vai me atravessar se eu tiver algum nível de consciência, certo? E aí a gente vai criando um círculo virtuoso, oxalá isso possa acontecer, e se a gente olhar para a nossa história, isso vem acontecendo, porque senão a gente pode se tornar um arauto da tragédia apenas, né?
Se a gente olhar as conquistas dos últimos 30 anos, especialmente final da década de 80 para cá, são inacreditáveis. Inacreditáveis. O SUS é um diamante que precisa ser preservado, nenhum direito a menos, que precisa ser cuidado, melhorado diariamente. Só que se a gente não vai lá, né, Elis? Se a gente deixa os hospitais à mercê de tantos interesses que rondam os hospitais, interesses monetários, se a gente deixa os hospitais à mercê dessa gente, parte muito vocacionada, que trabalha no hospital e defende o SUS, mas outra que está meio que encostada, desacelerando porque vai se aposentar já já, daqui a 9 anos. Então, a gente não entra para defender o aparelho público. E a gente cria um paradoxo que eu converso com pessoas de países outros que têm índices de desenvolvimento humano superiores ao nosso, mas inclusive têm riquezas materiais menores que as nossas, porque o Brasil está há muito tempo entre os 10 países mais ricos economicamente, só que dificilmente consegue baixar de 75, 80 o seu lugar no IDH. Essas pessoas de outros países falam, é inacreditável, porque vocês pagam uma carga tributária enorme e depois recontratam tudo no particular. Percebe? Duas vezes, né? A gente paga 2 vezes. Percebe que é de um nonsense? Não, é de um nonsense. A gente paga, sei lá, quase 40% de tudo que a gente... de todo o nosso tempo trabalhado de forma imposta, por isso que é um imposto. Sim. 40% do nosso tempo de trabalho vai para esse projeto coletivo, só que porque a gente está distraído historicamente, porque não fomos preparados para viver de forma comunitária, talvez, não é nem uma teoria da conspiração, isso foi muito bem pensado ao longo do tempo, a gente prefere ter como sonho de classe C, querendo subir, para quê? Para pôr o filho na escola particular, para comprar o plano de saúde, para morar num condomínio com segurança particular, para ter carro particular, quando se a gente realmente desse um cavalinho de pau, assim, né, e falasse, espera aí, velho, se eu participar do conselho comunitário de educação aqui da minha região, e isso for um movimento, qual é a chance de maus políticos não oferecerem à escola comunitária, que é a nossa, uma boa chance de aprendizagem? Então, aí tem essa questão, né, Liz, porque todo o meu discurso até agora, eu nem entrei no aspecto que é o aspecto do altruísmo. Até agora, toda essa minha defesa é para que a gente não seja idiota. E aqui, me perdoe a palavra, mas essa palavra ela tem um uso adequado no caso, porque idiotez, que é uma palavra grega, significava a pessoa que não se interessava pelos assuntos de interesse público. Era uma pessoa que unicamente vivia da porta para dentro, embora financiasse também tudo que estava da porta para fora. Então, ser idiota, nesse sentido que eu falei até agora, é você pagar, como você disse, 2 vezes. A que custo, Elis? A que custo? Estou falando só do indivíduo ainda. Porque as pessoas estão entristecendo, as pessoas estão se angustiando, as pessoas estão ficando com medo de sair de casa pelas síndromes todas, sabe? As pessoas estão fragmentando as suas relações interpessoais mais próximas. Tudo para bancar um estilo de vida que poderia ser muito mais, ter um custo-benefício muito melhor se a gente se movimentasse de forma comunitária com mais inteligência. E aí, claro, tem o plano ético. E aqui reside uma hipocrisia que é muito triste e que cabe a cada sujeito perceber se é alguém que adere à hipocrisia cotidiana ou é alguém que se promove uma revolução para não ser um hipócrita ambulante do tipo, nos seus pensamentos mais elevados, quer o bem da humanidade, deseja que as pessoas tenham condições, mas aí não consegue escapar, né, porque também muitas vezes pecam nas tentativas de fazer parte. E aí eu tenho uma hipótese, e muita gente já me disse, mas Felipe,
Que diferença vai fazer frente ao caos? E realmente o mundo é um caos ainda. Menos caótico que há 30 anos, mas ainda é um caos. Neste exato momento tem um número gigante de pessoas que estão morrendo de fome, de sede, de parca, estrutura de saneamento, todas essas coisas que se põe a pensar, você se desespera. Mas tem gente que me diz, mas o que vai mudar eu ir de palhaço no hospital? Tá faltando uma máquina de ressonância, sabe? É muito mais grave do que... Eu entendo esse pensamento também, mas, no entanto, eu não tenho como eu ir lá comprar a máquina. Mas, se eu faço algo que está a meu alcance, e eu consigo desenvolver em mim uma musculatura que está atrofiada por um processo educativo que eu não tive, eu consigo ampliando o meu olhar, ampliando a consciência, e quem sabe daqui a pouco eu estou mandando um e-mail para a Secretaria de Saúde, para o vereador, eu estou me mobilizando em coletivo, eu estou indo no Conselho de Saúde do bairro, quem sabe? Agora, o que eu sei que não vai resolver, e isso só atende a essa, como eu disse, mitologia tóxica que está colocada, fique para dentro da tua casa. Deixa o que está fora que a gente cuida. A gente, quem domina, enfim, eu tomo cuidado para não parecer aqui um Che Guevara desconcertado aqui, né? Me interessa um discurso mais pé no chão. Além do que, é um baita de um barato fazer parte de um coletivo de voluntariado. Pode falar tesão nessa live, Elis? Pode, tá bom, que bom. É um baita de um tesão quando você encontra gente cujos valores, não valores só de discurso, mas valores práticos, se sintonizam com os teus. Porque tudo isso que a gente está falando faz assim, ó, pá! Porque você fala, tem mais gente por aí, velho. Mas eu diria que está entre as coisas que para mim mais me colocam num estado de coerência existencial, onde há uma combinação entre aquilo que eu penso e imagino como valores que eu quero professar na vida, entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu sinto, entre aquilo que eu falo e entre aquilo que eu faço. É fazer um voluntariado bem feito. Um voluntariado organizado, um voluntariado que respeita, no nosso caso, quem está no hospital. Que a gente não pode se dar o direito, em nome de estou fazendo bem, a gente não pode se dar o direito de transformar pacientes, profissionais da saúde, em cobaias da minha boa vontade. Há de se ter uma preparação, há de se ter um acompanhamento, para que a gente deixe sementes de transformação, e não apenas espasmos de impacto, que são coisas diferentes. O impacto de uma visita de um palhaço no hospital está ali, acontece. Se é uma boa visita, se respeita a presença do outro. Mas quando a gente dialoga com o grupo de humanização do hospital e fala como eu posso te ajudar melhor, e você precisa de indicadores, porque por meio dos indicadores você consegue conversar com a diretoria do hospital e quem sabe até com a secretaria para dizer, olha, quanto mais comunidade a gente põe aqui dentro, de forma organizada, a gente consegue ter a capelania religiosa, a gente consegue ter a brinquedoteca funcionando melhor, você consegue ter jogos, arte, conversa, carta, tudo. E isso é o que a gente está vendo. O que a gente não está vendo e que é o tesouro mágico, que você chamou de bom encontro e eu também, porque o bom encontro é o laço social. O bom encontro, a devoção ao bom encontro, é a única esperança que eu tenho. A devoção ao bom encontro. E aí as palavras de Madre Teresa não poderiam ser mais eficientes para esse desfecho. Quando Madre Teresa, ela dizia assim que a missão de vida, você imagina uma mulher dessa envergadura, uma mulher que deixa um legado que vai sobreviver a gerações. E ela diz que a missão de vida dela é tão simples e desafiadora quanto não deixar ninguém sair da presença dela sem se sentir um pouco melhor do que quando chegou. Então, acho que para mim esse compromisso com a boa convivência está na essência do voluntariado. E para fazer isso acontecer, precisa de técnica também, precisa de prática, precisa de treinamento, precisa de feedback, né?
Porque senão a gente vai no vamos que vamos, né? E ok, alguma coisa vai sair. Mas nós que já estamos há algum tempo rodando por aí, né, eles no voluntariado, a gente tem que puxar nossa régua para cima e trazer as pessoas com a gente, né? Existe uma dimensão da nossa existência humana que é uma dimensão muito firme, que é uma dimensão que está colocada, mas existem variáveis que nós sequer conhecemos, por exemplo, um pequeníssimo vírus, uma forma tosca de existência, que veio e deu um chubaba na gente, né, que parou literalmente o mundo. Parou o mundo. Então isso, eu não tenho aquela esperança até tola de que, nossa, depois disso as pessoas vão se amar. Não, não. Mais que isso sirva de um chamado, mais um chamado, mais um chamado. E se eu estou na dúvida de que se o mundo vai atender a esse chamado, que eu me responsabilize por mim ao atender a essa porta de sabedoria ou não.